Olá, os meus sinceros e cordiais cumprimentos a todos. Gravando mais um vídeo de natureza reflexiva acerca das coisas, acerca do tempo, acerca do nosso cotidiano. Hoje tentarei falar a respeito da crise em que nós estamos vivendo. A crise da pandemia, que, como nós sabemos, é muito mais ampla, é muito mais complexa do que uma crise sanitária. Vamos dividir, portanto, essa fala, esse pensamento que ora está sendo compartilhado com vocês, em aspectos gerais e em aspectos individuais. Os aspectos gerais, vamos tentar colocar essa crise dentro de um contexto maior, civilizatório, digamos assim. E no aspecto individual, falaremos um pouco do indivíduo, essa crise afetando o indivíduo ou propondo ou esperando alguma resposta do indivíduo no que diz respeito ao enfrentamento da crise. A intenção nossa aqui não é esgotar a discussão, mas apenas gerar reflexões. Reflexões tão necessárias hoje, nesses tempos difíceis. Portanto, vamos à nossa reflexão de hoje. Um simples vírus foi o suficiente para nos provar que apenas estávamos inflados pela vaidade, inflados pelo orgulho, inflados pelo ódio, inflados por uma fé que agora, possivelmente, não se sustenta. Ora, vivemos uma crise do homem. Essa crise do homem eu tenho chamado da antropocrise. Uma crise das nossas próprias coisas, das coisas pelas quais nos construíamos, das coisas pelas quais nos mantínhamos de pé, nos mantínhamos agarrados, fixados. São tempos difíceis, sim. Mas nós não somos os primeiros a enfrentar tais condições difíceis. Nós não somos os primeiros a enfrentar a crise que nós estamos a vivenciar. Dos sumérios aos babilônios, dos maias aos egípcios, dos gregos aos romanos, todos estiveram à frente daquilo que eles obrigaram a olhar para o próprio espelho. Então, se essa crise é a crise do homem, é uma antropocrise, então nós estamos diante de nós mesmos. Estamos diante da velha humanidade. Estamos contemplando no espelho a nossa face. A nossa face que talvez esteja se desmanchando diante dessa grave crise. E como acontece em toda crise que se coloca em xeque os valores, as visões de uma época, de um tempo, de uma civilização, a tendência mais fácil, a atitude mais fácil não poderia ser outra. Como começarmos a tirar pedras, a culpar o outro. Foi assim com Sócrates, quando o obrigaram a tomar veneno. Foi assim com Jesus Cristo, quando o obrigaram a ser crucificado.
Estamos diante de uma crise, portanto, que definirá os novos contornos, os novos traços civilizatórios. Estamos diante de um trabalho de parto. Uma espécie daquilo que Sócrates falaria em parto de homens. Assim sendo, nessas condições de parto, no sentido socrático, nós não devemos confundir a polarização que nos divide e que, portanto, como consequência, nos enfraquece nesse momento, essa polarização que nos afunda, que nos afoga. Não devemos confundir polarização com problematização. Problematizar, refletir, se indagar, se questionar. O que essa crise tem a me ensinar? Por que eu estou sofrendo? O que esse sofrimento, essa dor tem a me ensinar? Então, nesse momento, onde as nossas coisas, as nossas visões, os nossos valores, as nossas edificações, do ponto de vista civilizatório, se desmoronam, então, não nos resta outra coisa senão nos questionar, nos problematizar, usar a razão para, com razão, enfrentar esse momento de tempestade. Isso Sócrates já fazia isso no seu tempo. Se questionar, deixar fazer com que o homem nasça a partir da sua reflexão. E nós precisamos ressignificar as coisas, ressignificar as nossas visões, como também as nossas respostas às crises. Nós precisamos, portanto, problematizar. Isso é a maêutica socrática. Isso significa o parto. É o momento de dor, mas nós não devemos nos limitar à dor. Temos que parir, temos que renascer. Portanto, é um momento filosoficamente muito rico, muito profundo, e que exige de nós que permaneçamos homens, no sentido filosófico, homens que pensam, homens que não se curvam diante do obscurantismo, que tenta nos levar para a vala comum, que tenta nos levar para o abismo. Esse é o momento que precisamos de luz, da luz da razão, do entendimento, do discernimento, da sabedoria. Nos aspectos individuais dessa crise, como eu havia falado, que nós dividiríamos essa fala, essa nossa reflexão em aspectos gerais e em aspectos individuais, eu digo que somos hoje uma espécie de pintos pelados que, em desespero, procura em vão a proteção da frágil casca de ovo. Do ovo que, em outro momento, lhe servia de frágil abrigo. Mas o ovo já cumpriu a sua missão. Assim como o útero, assim como a proteção, o afeto das nossas mães. Não há, pois, nada lá fora, nesse momento de tempestade, por estarmos no momento de tempestade, que nos abrigará, que nos protegerá. A força e a proteção que precisamos está dentro de nós. Até nisso, o universo, a natureza, o divino foi misericordioso. Não há outro lugar mais seguro nesse momento, ou em nenhum outro momento, que não dentro de nós mesmos. O pinto não é tão coitado
ou desprotegido como pensamos. A natureza, o universo, o divino o fez em condições de também superar as suas tempestades. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Esse é o útero protetor. O dentro de nós é essa casca de ovo verdadeiramente protetora. Mas que nós, ao longo do tempo, fomos sempre ensinados a buscar essa força, a buscar essa proteção, essa felicidade fora de nós, no exterior, nas coisas, nos templos, nas pessoas ditas ou investidas de poderes. O que buscamos fora, estar sabiamente protegido e à nossa espera dentro de nós. Essa crise nos obriga, portanto, a rever os conceitos, a rever os valores, a rever as visões. Essa crise nos obriga a fazer companhia a nós mesmos. Aliás, não há companhia melhor que não a nossa para nós mesmos. Acredite e descubra a força que há em você mesmo. Este momento exige que nós estejamos dentro de nós mesmos. A força que precisamos está dentro de nós mesmos. Quanto mais nos afastamos de nós para o exterior, nós estaremos sendo sugados pelas tempestades. É como alguém, no momento de tempestade, resolve erroneamente, estrategicamente, sair de casa. Quando dentro de casa, em tese, está a proteção. Portanto, esse é o momento para estarmos dentro de nós, para enfrentarmos os nossos desertos, pois é nessas travessias dos desertos que nascem os homens. Obrigado pela sua atenção. Espero que isso tenha servido ou que lhe servirá de reflexão nesse momento difícil. Até o próximo vídeo. Tchau.